A Bíblia nos diz algo que eu quero passar para vocês hoje, bem simples, com poucas palavras, e que falou muito comigo essa semana no meu treinamento. Hebreus 11:34 diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças e na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Pai, fala conosco, nos dê graça, nos orienta, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça a diferença, e que venha sobre nós esse pequeno ensinamento, Pai, para que tenhamos no dia a dia da nossa vida a prática dele, em nome de Jesus, amém. Amém? Essa semana treinando, Flávio, eu tive a oportunidade de prestar atenção num dos exercícios desse treinamento. E um desses exercícios desse treinamento envolvia o elástico. Interessante que o elástico, quando nós o pegamos e o esticamos, se ele não vier quebrar, ele volta à mesma posição. Ele volta ao mesmo formato que ele é. E eu fiz por várias vezes o treinamento com ele, e em todas as vezes ele voltou ao seu formato natural. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 sobre os exemplos de fé, exemplos de pessoas que se mantiveram firmes na presença de Deus, e que tomaram suas posições e viveram em suas posições todos os dias, como um elástico. Por que o elástico? Porque o elástico nos dá uma prova de resiliência. A resiliência para nós é importante na vida de um crente, de um cristão. Por quê? Porque muitas das vezes na nossa vida inteira seremos esticados. Seremos esticados pela circunstância da vida. Seremos puxados às vezes para baixo, às vezes para cima, às vezes para o lado. Mas a Bíblia nos ensina que quem tem fé e se mantém firme com o Senhor, volta à posição original, que é ser filho de Deus, ungido, agraciado pela sua palavra, mas mais do que isso, firme. A Bíblia nos ensina sobre firmeza, sobre resiliência. O que é resiliência? Voltar ao mesmo formato do que você estava. Se você está aqui hoje, está em Cristo, e graças a Deus estamos em Cristo hoje aqui, todos que estão aqui, eu quero dizer para você, que se o inimigo tentou puxar a tua vida, tentou quebrar o elástico da sua vida, você vai voltar à posição de bênção na sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque você vai sair daqui resiliente. O crente precisa ser resiliente. Ele precisa entender que o salmo que fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é de pessoas que são resilientes, choram à noite, mas crê que no levantar, Deus estará sempre com ela. Quando eu olho para isso, eu consigo compreender como eu tenho que ser, como é que eu tenho que viver. Ninguém aqui é livre de ser puxado, de ser esticado. Ninguém. Todos nós somos puxados na nossa vida, mas precisamos ser resilientes, precisamos estar firmes. E aí eu quero que você abra comigo em outra carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6. Eu acho esse um dos melhores, maiores capítulos que a Bíblia tem. Por quê? Porque ela vai trazer para nós a informação de algo que está sobre a nossa vida e que é estabelecido sobre nós, porque fala sobre a armadura de Deus. Eu não quero falar sobre ela especificamente, mas o que ela pode produzir na sua vida, o que ela faz na sua vida. Nos versos 10 em diante, Paulo começa dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero dizer uma coisa para você: creia na força do poder de Deus, porque ela te fortalece. E a gente precisa de fortalecimento esses dias, não é? Por isso veio a história comigo do elástico. O elástico, toda vez que eu puxava, fortalecia a minha musculatura do braço. Não é fácil, é difícil, mas eu sei que quando nós estamos posicionados, Deus nos fortalece.
E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados, tem texto aí que diz, para que no dia mau a gente esteja firmado. Mas ele diz aqui que você esteja firme. Um pouco mais à frente ele diz inabalável. Mas ele não fala que nós não vamos sofrer. Ele diz inabalável. Agora, recentemente, aí nessa semana, nós vimos a ponte lá na Marginal Pinheiros ceder. Não foi isso? Ela não foi resiliente. Todas as pontes precisam ser resilientes. Elas se mexem, elas se esticam, mas elas voltam à posição natural delas. Para quê? Para que ela continue exercendo o papel dela. Ela, quando está quente, né? Quando está quente ela se expande. Quando está frio, ela se contrai. Quando está numa temperatura normal, ela volta ao original. O que aconteceu com ela é que aquilo que dava base para ela ruiu. E aí ela baixou. Eu quero falar para você uma coisa, meu amado. Sobre a tua vida está a armadura de Deus. A resiliência já está sobre você. E aí vai vir o quente, o frio, o vento, o estica, o puxa. Mas se você estiver firme, o Senhor te tornará inabalável. Vai mexer, vai contrair, vai expandir, vai acontecer um monte de coisa com você. Mas eu quero dizer o seguinte, que tudo isso, o Senhor estará com você. Ele continua dizendo, né? Ele continua falando, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e mesmo havendo feito tudo, ficar firmes. Amados, deixa eu falar uma coisa. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo falar essas palavras. Não foram fáceis. Ele disse que ele fez tudo. E mesmo no dia que você fizer tudo, pode ser que seja um dia mau na sua vida. É aquela situação quando nós estamos com alguém num hospital que nós amamos, e a gente está lá orando, a gente se consagra, a gente pede oração na igreja, a gente fala para nossa menina super poderosa, Anice, orar, que a gente crê que a oração dela tem muito efeito, que ela é justa, como a sua oração tem efeito. E aí no final de tudo isso vem a morte, e a gente fala, fiz tudo, fez tudo. Mas Deus fala, fique firme. Porque mesmo havendo a possibilidade de um dia mau na nossa vida, o Senhor colocou sobre você uma armadura, para que você se torne resiliente. Que você se torne uma pessoa que sempre volta à posição original de homem e mulher de Deus. Homem e mulher que tem fé. É difícil. É complicado. Porque a nossa vida é um estica e puxa toda hora. Não é? Essa semana você teve alguma dificuldade? Quem teve alguma dificuldade essa semana? Um monte. Um monte. Hoje foi um dia punk para mim. De manhã começou o dia já na pegada. Briga direto. Confusão. E aquilo vem dentro de mim assim. Eu falo assim, eu vou pedir 5 minutos para Deus e resolver o assunto. E a gente quer resolver com as nossas mãos os assuntos, mas Deus vai trabalhando, porque eu e você precisamos ser resilientes, precisamos estar firmes. E aí você vai lá, ora e fala, Deus, age através de mim, coloca a sua armadura. Terminei o dia com a vitória do Senhor. É assim que vai ser na sua vida. Mas você é resiliente o suficiente? Você é uma pessoa firmada? Porque a gente chega aqui e nós temos as nossas frases mais contínuas. Irmão, irmã, fique firme na rocha.
fique firme na rocha. E a gente está mais para lá do que qualquer rocha, a gente está lá na geleia, não é? O Davi, cadê o Davi? O outro Davi, o que você está fazendo? Como é o nome daquele negocinho que mole, que estica? Moeba. Obrigado, já não preciso mais de você. Deus abençoe. Tem crente moeba, não é não? E tem todo tipo de cor. Moeba verde, moeba amarela, moeba vermelha, preta, rosa. Tem um monte de crente moeba. E que estica e ela arrebenta, porque a moeba ela, não é? Aí depois você tem que ficar juntando. O verdadeiro crente não é um crente moeba. É o crente firmado na rocha que é Jesus. E que nós precisamos estar firmados nela, sustentados por ela, resilientes, acreditando nisso, sabendo disso. Um pouquinho antes de nós irmos para cá, eu e a pastora Patrícia, estávamos ali, deitadinho, no sofá, por 5 minutos, assistindo o resgate de um motoboy, hoje em Santo André. Estava vendo, Vitória? Lá em Santo André, o rio Tamanduateí inundou, mas inundou muito, não foi pouco. E aí o que aconteceu? Ele estava ali com a moto dele, e aí ele encostou a moto porque já não dava mais para escapar, e ele sentou em cima da muretinha, e de uma mureta que era um rio que passava, um afluente do Tamanduateí, ele sentou na ponta, aqui, bem na ponta. E ficou lá esperando. Falei, agora tem que esperar. O rio atrás dele, passando aqui. O rio debaixo da ponte onde ele estava. A água passando na avenida. Aí teve 2 corajosos, que foram resilientes, pegaram cordas, se amarraram nele, e puxaram nele. Mas o mais interessante de toda essa história, é que ele estava sentado, mesmo no meio de toda aquela enchente, na rocha, no concreto. Vai vir a enchente sobre a sua vida, meu amado, mas fique na rocha, fica firme, porque o Senhor será contigo, e na hora certa Ele manda o escape, Ele manda a corda, Ele manda pessoa, Ele manda anjo, Ele manda homem, mulher de Deus, Ele manda a palavra, porque a gente precisa estar resiliente, eu preciso estar firme ali. Você não é uma moeba. Gostei dessa palavra, vou usar sempre aqui. Você não é uma moeba. A moeba? Melhor, você não é uma amoeba. Não é. Mas você fica como uma amoeba de vez em quando, não é não? Outro dia eu vi o João Pedro brincando com essa moeba. Aí ele pegou e tacou na parede. Pá! Aí ela foi. O diabo faz isso com você, e você aceita ser jogado na parede, ser puxado e às vezes até ser rasgado. Mas eu profetizo que hoje você vai sair daqui renovado, restaurado, fortalecido com aquilo que está sobre a palavra de Deus na sua vida. Efésios 6, a armadura de Deus. E como eu li lá no começo, Hebreus 11:34, leve isso consigo. Passaram as lutas, mas eles ficaram firmes. Veio o fogo, mas eles estavam ali, sabendo que o Senhor era com eles. O Senhor é contigo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite. E precisamos ser resilientes, ó Pai. Não somos amoebas. Não somos pessoas que são jogadas em paredes para lá e para cá. Não somos rasgados. Não, Senhor. Mas eu quero profetizar sobre a vida desses que estão aqui hoje, Senhor. Que eles estarão firmes na Tua palavra. Que eles estão firmados, ó Pai, na rocha que é Jesus. E que em nome de Jesus Cristo, pode vir fogo, pode vir água, pode vir vento,
Pode vir o que o próprio apóstolo Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Pode vir o maior dos príncipes dos demônios, pode vir Satanás, mas ele já está repreendido em nome de Jesus Cristo. Ele está repreendido na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui. Nos fortaleça hoje, Senhor, nos dê graça, nos renova nas nossas forças. Senhor, muitas vezes nos sentimos cansados, nos sentimos, Senhor, distantes, mas eu peço que o Senhor nos aproxime e faça a diferença aqui. Faça a diferença, Senhor, na vida de homens, mulheres, jovens, crianças, para que nós saiamos daqui tendo a certeza da Tua palavra em nós. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.